Oi, gente! Bem-vindos ao Pitcast. Boa noite para vocês. Hoje eu tô aqui com o Daniel e com o Habib, professor Daniel e professor Habib, porque a gente vai falar sobre fake news. A gente vai falar como que essa situação, como é que a gente chegou na situação que a gente tá, e assim, como que as redes sociais, elas ajudam a gente a estar nesse limbo de informação ou de desinformação, né, gente? Então, assim, fiquem por aí que vai ter muita coisa boa. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no chat que eu vou ficar acompanhando vocês aqui. E a gente também depois vai fazer um sorteiozinho aí de um livro, né, Daniel? Com certeza. Depois a gente explica como é que vai ser. Mas eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Estou até um pouco nervosa, porque é um assunto que, nossa, você vai pesquisando, vai desdobrando para outro, vai desdobrando para outro. Então, assim, hoje eu estou aqui realmente sem dar muito pitaco, porque eu quero só ouvir o que vocês têm a dizer, porque é muita coisa. Para a gente começar, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, darem um oi ali. Você podia... Então, como o Habib foi meu professor... É sério isso? Exatamente, tem que deixar claro isso. Então, né, como respeito, né, uma questão até de uma hierarquia entre discípulo e mestre, ele começa com a apresentação. Eu não sabia disso. Eu não sabia a novidade, né? Como eu sou fã desse menino desde a época da banda, né? Então posso começar, né, meu amigo Daniel? Pode, então, deve. Tá bom. É quando o discípulo supera o mestre, né? Nós estamos aí. Não, eu sou Aristóteles da história. Bom, gente, prazer conhecer todos aí, nossos amigos que estão assistindo o Pitcast. Meu nome é Habib, eu sou daqui mesmo da cidade, sou professor, né, de História, minha formação é História, dou aula no ensino básico, dou aula no universitário também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, um tema importante aí. Eu acho um tema até interessante para a nossa modernidade. É um tema que a gente discute muito em sala de aula, né? É importante a gente discutir essa temática de hoje na nossa formação educacional, de forma geral, desde a educação formal quanto a educação informal também, os nossos papos, né? No barzinho, tomando um café, porque isso faz parte da nossa cultura hoje e refletir sobre a nossa cultura é de uma importância fundamental, né? Amigo Daniel. Então, prazer a todos que estão me escutando. Meu nome é Daniel, assim como o professor também sou formado em História. Primeiro, assim, agradecer demais, porque eu já tenho combinado com o Habib um encontro há não sei quantos anos. Tem bastante. Sempre fura o nosso café. O Habib dá, sei lá, 160 aulas, eu dou 162, então é difícil a gente combinar a agenda. Eu sou professor do ensino regular, tanto da rede pública quanto da privada. Né, trabalho mais com a juventude, não sou como o Habib, que trabalha do útero à terceira idade. Né, o Habib tem ali uma vastidão, né, de ecossistemas que ele trabalha. E isso é interessante porque a gente sabe que a partir das faixas etárias, né, essa capacidade de lidar bem ou mal com a informação ou com a desinformação aumenta. Mas é um prazer imenso, né? Como a Pete disse, a gente vai daqui a pouco fazer uma brincadeirinha para a gente, não digo um sorteio, né, mas, sei lá, um jogo, não sei, uma espécie de um quiz, usei um termo mais pós-moderno, para podermos, né, presentearmos vocês com um livrinho que passeia muito sobre esse tema, né, das fake news. Acho que a gente pode começar. Então, podemos começar, né? Vamos lá. Eu queria que a gente começasse falando mesmo o que são as fake news. A gente estava conversando um pouquinho aqui em off, né, as fake news, eu não sei se as pessoas têm essa dúvida, né? É a mentira real ou tem uma diferença? A mentira, ela está muito no nosso dia a dia e a fake news antes era uma coisa muito de cima e agora veio para o nosso dia a dia. Qual que é a diferença, assim, entre o que é a fake news e como que elas surgiram, né? Porque se a gente falar que a mentira é a mesma coisa, então sempre existiu, né? Então, não sei. O que é isso? Assim, acho que conceitualmente, fake news é algo muito simples, né? Pegarmos lá as duas palavrinhas de origem inglesa, fake é falso, falsa, e news, notícia.
mesmo os colegas jornalistas irritados, né? Porque eles dizem que uma notícia nunca pode ser falsa, porque uma notícia sempre é algo comprovado, né? Mas como a gente não tem nenhum nome que se encaixe com uma exatidão maior a este fenômeno, fake news perpassa aí a história. Tem muita gente que acha que, inclusive, é um termo atual, mas nós temos já menções em grandes jornais ingleses no século XIX que já atribuíam notícias falsas ao termo fake news. Fake news é qualquer tipo de informação que é disseminada em vários tipos de mídias, sejam mídias digitais, mídias impressas, em que a verdade ela não é o critério principal de análise. Na verdade, as fake news trabalham muito mais com o critério das crenças pessoais, trabalham muito mais com um apelo emotivo do que com uma verdade objetiva. Então, inclusive, o termo fake news ele se desenvolve de forma mais atual lá nas eleições presidenciais, né, norte-americanas, que o Trump sai vencedor, mas ele está dentro de um contexto maior, que é a chamada pós-verdade. Né? Que isso, o Habib pode até continuar essa brincadeira, historicamente é uma coisa até longínqua. É difícil a gente estabelecer um momento ao certo do que mentiras, boatos, notícias plantadas foram instrumentos para garantir que pessoas e seus grupos se estabelecessem hegemonicamente. Inclusive, em 2016, se eu não me engano, a pós-verdade ela foi o verbete escolhido pelo dicionário de Oxford. Verdade. Ou seja, foi ali a palavra mais debatida, que aqueceu ali aquelas discussões. E se vocês pegarem o dicionário, a ideia de pós-verdade não tem nada ligado a uma temporalidade, algo que vem depois. Pós-verdade significa que o critério acerca de um fato objetivo foi posto de lado. Então, aquilo que move a opinião pública está muito mais ligado às crenças pessoais do que aos fatos objetivos. Então, a pós-verdade, ela é uma subversão da verdade, é uma distorção da verdade para atender lá aqueles objetivos das pessoas que estão anunciando, né, aquelas informações. Que você falou um ponto interessante, né? Eu acho que a gente pode até cunhar uma tradução melhor da fake news, até para deixar os nossos amigos jornalistas, pessoal que trabalha com a imprensa, né, de não uma notícia falsa, mas eu acho que uma informação falsa, né? Uma informação deliberadamente divulgada de uma forma falsa, mentirosa. Aliás, tem até um grande debate, né? Se a fake news ela pode ser entendida como uma notícia falsa criada inocentemente. Ela pode ser difundida inocentemente, mas talvez não criada inocentemente. Porque aí a gente entra aí numa parada que a gente vê o tempo todo, né? Porque nós estamos vivendo numa era digital, com pessoas que não estão nem um pouco, né, são totalmente analógicas, não estão adaptadas a isso, e aí caem lá no WhatsApp e acreditam, porque eles recebem aquilo de um jeito que não, porque foi o meu primo, foi o meu irmão, foi uma pessoa confiável que passou, né? Então, eles acreditam naquilo. Continua sendo fake news, né? Sim. Continua, mas eu acho que isso passa também, como você mesmo disse, como a gente vive uma massificação, uma homogeneização de todas as relações, nós estamos cada vez mais perdendo a nossa capacidade de duvidar nas coisas. Há um processo de uma exigência de agilidade nas tomadas de decisões e a vida está cada vez mais automatizada, que a gente tem, repito, diminuído cada vez mais a nossa capacidade de duvidar. E quando a gente espera que a gente construa fatos que sejam objetivos, criteriosos, nós precisamos duvidar. A dúvida é o ponto de partida. O professor Habib pode, né, me ajudar nessa questão, tanto em qualquer campo da ciência, mas na filosofia, por exemplo, que é a mãe de todas as ciências, a dúvida está no ponto de partida de muitos questionamentos. Se nós não conseguimos mais duvidarmos das coisas, é claro que nós estamos suscetíveis a sermos apenas replicadores de informações. Por exemplo,
uma questão que passou por muitas fake news, por exemplo, a proposta pedagógica de Paulo Freire, por exemplo. A partir do momento que ele está ali, incitando um debate, trazendo o aluno para o centro da questão, tentando inserir o aluno dentro dos seus problemas pessoais, ele está criticando uma educação bancária, naturalmente, defendendo uma educação que o aluno não pode mais ser apenas um receptor e o professor um enunciador, ele já está discutindo ali, já há algum tempo, né, a necessidade de formarmos cidadãos críticos, capazes, né, de perceber o que é objetivo e o que é apenas um subjetivismo interesseiro. Porque a gente fala muito que a fake news, a pós-verdade, é um enunciado falso. É uma informação deliberadamente, pode ser intencionalmente, mas como o Habib diz, às vezes ela é replicada inocentemente. Mas uma das grandes dificuldades de combatermos a fake news, ou até em tentarmos entendermos esse ecossistema, é a pergunta: o que é verdade? E para se chegar a uma reflexão dessa, e aí é um ponto importante talvez que a gente vive nessa nossa modernidade, é que a gente vive, eu estava lendo recentemente um livro que eu descobri, chamado Aceleração, Helmut Rosa. A gente está cada vez mais num universo de velocidade de informação e tempo. Nosso nível de percepção de velocidade está muito diferenciado do que foi há outras gerações. E uma das questões mais importantes para você ter um ambiente muito mais reflexivo é você ter o ócio. E o ócio é uma palavra interessante porque o ócio uma palavra que tem a ver com negócio. Negociar, o negócio é a negação do ócio. Por isso que o negociante é aquele cara que está o tempo todo fazendo comércio, né? Ele está sempre pensando nas coisas. Então, a gente negocia o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está numa atividade, a gente está negando o nosso ócio. Hoje é até complicado, né? Você começa a ficar muito em ócio, a pessoa já fala lá, o sujeito está vagabundando, né? Um antivalor você ter o seu momento de reflexão. Senta você o dia todo num banco e fica refletindo, o pessoal fala, podia estar estudando, né? Podia estar sendo produzido. Às vezes aquela pessoa está ali refletindo e está estudando si mesmo, né? Criando soluções. Então, para a gente ter esse momento da reflexão e pensar o que é uma fake news, o que não é, a gente precisa do momento desse ócio, desse momento de parar, refletir e entender, olha, isso aqui, vamos fazer uma pesquisa, vamos saber aqui o que é o momento. Isso gasta tempo, e as pessoas talvez não estão muito, hoje, suscetíveis a, entre aspas, perder esse tempo com a informação, porque elas querem tudo pronto. Qual é o grande sucesso que a gente tem hoje? O boom. Inteligência artificial, ChatGPT, por quê? Porque vem tudo pronto para você. É instantâneo. É instantâneo, então eu não quero ter trabalho, as pessoas não querem ter mais, elas querem as coisas mais instantaneamente para poder viver essas coisas, alimentar. E esse é um problema que alimenta também a fake news, é que a gente não tem esse tempo de reflexão e talvez a maturidade para esse processo de reflexão de forma geral. E assim, professor, e acho que além dessa questão, concordo plenamente com você, mas eu venho sempre dessa questão, será que nós queremos isso? Porque a partir do momento que a gente reflita sobre algum assunto que é uma crença pessoal antes indestrutível, se a gente percebe que aquilo está equivocado, eu furo uma bolha que é extremamente perigosa, né? Então, às vezes, eu percebo que todo mundo quer estar certo, né? Todo mundo quer estar com a razão. Mas qual o preço que a gente paga para essa razão? Às vezes, você consegue comprovar para a pessoa, de forma bem clara, que aquela informação é extremamente equivocada, mas aquilo funciona quase como um fascínio religioso. Aquilo é dogmático, né? Porque quando a gente vê os dois extremos da verdade, o relativismo, por exemplo, e a gente vai discutir o dogmatismo, você imagina um cara que passou a vida dele inteira estudando e lecionando Kant, por exemplo. Ele tem uma fase muito dogmática, né? Para ele, a gente só aprende pela razão. E aí ele teve a humildade de ler um empirista radical, que é o David Hume, e falou, olha, esse troço de dogmatismo está por fora. Ele até diz, né, que ele acorda do sono dogmático dele, ele começa a perceber que as experiências são importantes no processo de construção do conhecimento.
Então a gente volta até por aquela questão socrática, né? E a humildade para reconhecer o erro? Mas aqui, dá licença, só fazer uma observação antes que eu esqueça. Eu não estou querendo ofender Schopenhauer nem Dostoiévski, que eu amo, mas assim, vocês não acham que isso também tem a ver... Eu estava ouvindo a Elisama Santos falando num podcast, que é uma palestrante sensacional. Ela fala muito sobre comunicação não violenta, e ela estava dizendo... Ela não usou essas palavras, mas basicamente que nós estamos numa das gerações mais pessimistas que existiram. Então, assim, nós somos a geração que fala, não, porque vem logo ET e resolve logo isso, ou então cai um meteoro e resolve logo. Ao invés da gente estar vivendo utopias, buscando utopias, a gente está meio que vendo distopia o tempo inteiro. É aquele velho coisa, né? O apocalipse está demorando muito, né? Para chegar. Eu tô com pressa. É a pressa, é o tempo. Né? Até nisso, né? Até nisso, realmente. Então, talvez essa busca por ter tudo pronto, por ter uma notícia pronta, por ter informação tudo pronta, não seja esse pessimismo? Sim, vamos lá. Primeiro, eu acho que a humanidade ela já deitou em vários momentos de sua história em um divã. Então, o pessimismo que nós vivemos ele é justificável. Aquela obra, A Psicologia das Massas, do Freud, o mal-estar da civilização do Freud. Você imagina ele vivendo aquele momento pós-Primeira Guerra Mundial, todas aquelas utopias da Europa desabando, razão, ciência, o homem. É claro que todas as pessoas que viveram aquele momento, elas só vão exprimir coisas negativas, elas estão descrentes daquelas tradições, daqueles valores que eram vistos como soluções para as suas vidas. E eu falo para você, aí pode ser, né? A minha percepção muito schopenhaueriana, muito nietzschiana, às vezes até acho que por muito tempo faltou pessimismo para a humanidade. Eu acho que nós fomos otimistas exageradamente. E é claro que em tempos assim muito fluidos, em tempos muito líquidos, né? Para pegarmos aí uma referência já bem batida do Bauman, é muito difícil. E olha que vai ter gente aí do outro lado me chamando de conservador. E eu estou bem longe disso. Mas eu acho que a perda de algumas referências, elas foram exageradas. E nós que lidamos com a juventude, né, eles estão muito desencontrados. E a gente sabe que pessoas desencontradas, elas tendem a acreditar mais nas coisas. Isso é um ponto importante, que você tocou aí, e aí tem a ver o fake news, com a questão que você falou de dogmatismo e aquilo que a gente chama, vamos pensar de uma forma bem simples, né? Aquilo que você chamou da pós-verdade, né? De uma forma bem simples. Só relembrando, né, para o pessoal que está assistindo a gente, o que seria essa pós-verdade? Se eu falar uma informação objetiva, né? Isso aqui é uma garrafa, né? Aí alguém fala assim, não, isso aqui você está vendo é uma imagem de um objeto que pode transcender as emoções, então se você tocar nessa garrafa, seu mundo pode ser melhor, você pode... O que as pessoas pensam, né? E essa é a grande sacada da pós-verdade. O calor emotivo, né? A vontade de você transparecer sua emoção, de você ter um processo de cura imediata, né? De você ter uma crença, um dogma, é maior do que aquilo que é objetivo, que você está vendo ali, que é palpável, que é tocável, e é isso que é um grande problema, que gera, por exemplo, a fake news e que gera justamente a falta, e aí eu acho que talvez seja um grande fator, a falta de julgamento das pessoas sobre aquilo que é verdadeiramente correto, né? Que é um descompromisso da ética. Você saber o que é verdadeiramente correto. Por isso que a gente fala, às vezes é inocente, às vezes não. Um fake news. E uma outra coisa que o Daniel falou aqui, que eu acho importante, estava discutindo isso hoje com um colega, né, um jovem amigo. A gente está perdendo nossa capacidade de pensamento individualizado. Pergunta para a galera. Ele vem com uma ideia para você pensou nisso? Não, eu pensei e tal. Se você apertar um pouquinho,
Não, isso aí eu vi no TikTok, isso aí eu vi no YouTube, essa ideia eu vi numa passagem. E o que acontece? Quando essa ideia é disseminada para 2.000, 3.000 pessoas, você perde seu pensamento individual, seu pensamento original, e você começa a assumir um pensamento coletivo que não é seu. Então, você começa a ter uma consciência coletiva, uma personalidade coletiva, e aí, quando alguém divulga uma fake news, aquelas 2.000 pessoas vão mandar também. Né? E é assim que as bolhas funcionam. E aí as né? bolhas funcionam. E uma coisa interessante, eu estava vendo, tem um trabalho fantástico, foi feito em 2017 pela Universidade de Massachusetts, talvez um dos maiores trabalhos até 2017, eu não sei se algum superou agora, né, recentemente, que chama The Science of Fake News, a ciência da fake news, do fake news, um dos maiores estudos sobre fake news. E eles fizeram várias pesquisas, e uma delas foi interessante. Eles começaram a analisar a capacidade humana de passar fake news e a capacidade da máquina passar fake news, da inteligência artificial passar fake news. A inteligência artificial, elas fizeram uma pesquisa, uma metodologia bem interessante e chegaram à conclusão. A inteligência artificial, ela passa de 30% a 50% de fake news. A inteligência humana passa a 70%. Ao contrário da hipótese que se acreditava que a máquina não conseguia perceber e passava fake news, porque ela entendia algoritmos, não, eles entenderam que a emoção humana é um critério muito mais é um forte. critério muito mais forte para divulgar mentira do que a racionalidade humana. Então, o que está havendo? A gente está vivendo uma falta, uma crise da racionalidade. Nossa. E isso eu já tinha falado nas aulas da década de 90. Eu falei, a grande crise humana é a crise da racionalidade. A crise do sujeito, né? E a crise do sujeito como ser independente. E eu até brinco com os meus alunos, né? E um tema que é semelhante, quando a gente vai discutir, pelo menos no Ocidente, a primeira grande guerra de narrativas, quando a gente choca, por exemplo, Sócrates e sua turma com os sofistas. Né? E, de alguma forma, qual tradição que vence por um longo tempo? A socrática, que posiciona a ideia que o homem ele precisa conter emergencialmente as suas emoções em detrimento da sua razão. Então, o homem precisa anular as suas emoções porque elas são perigosas. Elas mostram apenas uma realidade distorcida. O que alcança apenas a verdade, o intelecto. Então, por muito tempo, nós achamos que Sócrates venceu. Mas quando a gente percebe como nós nos comportamos hoje, a gente percebe que, na verdade, quem foi o relativismo dos sofistas. Sim, o discurso. Ou é um momento que o relativismo está chegando, né? Isso, exatamente. É um momento que ele está aí, essa instalado. Coisa de tudo ser relativo, isso acaba impactando que tudo pode ser uma verdade, depende do ponto de vista. E se nós não tivermos, como você disse muito bem, o filtro da razão, se nós perdemos a capacidade de expor a informação ao crivo da razão, nós vamos cair aí claramente em qualquer conversa fiada. Então, eu queria perguntar isso. O que faz, né, a gente acreditar? Quais as teoria psicológica ou assim, quais emoções, não emoções, mas o que faz a gente hoje acreditar com, não sei se antes, se comparado com antes, vocês que estão vendo as gerações evoluindo na sala de aula, vocês acham que hoje acredita-se muito mais? E o que faz isso? O que faz a gente acreditar nas fake news? Eu acho que o ponto principal, né, até sob o aspecto psicológico, e aí isso daria pano, né, para manga, por uns 30 episódios, e você traz, já vi aqui vários, né, episódios que você traz psicanalistas aqui, né? Então eu vou trazer a percepção do inconsciente. Eu acho que é ali um efeito de manada, cada vez mais intensificado por uma característica própria do homem de se agrupar socialmente, de buscar uma compreensão de pessoas que pensem semelhante. E como a gente tem uma crise da razão, uma crise do sujeito, uma crise da individualidade, a gente acaba nos rendendo muito mais fácil às massas. O livro do Freud, né, é de 1921 e é muito atual, que é ali a psicologia das massas, em que ele trabalha brilhantemente aquele momento da Europa pós-Primeira Guerra Mundial,
Ele está tentando entender como aquela multidão de pessoas, seres pensantes, eles foram capazes de se atirarem em todas aquelas ideologias que levaram a Europa a uma guerra total. E ele chega à conclusão, né, que pela força do inconsciente, as pessoas trazem, né, isso não é um termo dele, é um termo mais atual, esse efeito de manada. E os valores, né, que as pessoas trazem ao longo das suas próprias existências, né, dos grupos. E talvez unido a isso, a essa questão que eu falei antes, a velocidade do tempo, o momento do irreflexivo, né, isso pode levar as pessoas a terem certas crenças. Eu tenho estudado bastante, talvez o Daniel, assim, a gente tenha linhas um pouco diferentes de pesquisa, você trabalha mais a fake news, eu acredito que você trabalha mais a ideia de fake news dentro do ambiente social político, né? Eu tenho estudado, tenho conversado com os meus alunos, inclusive com os projetos, como que os fake news têm afetado a saúde, que é um tema que eu tenho olhado bem interessante. Vou dar só um exemplo, né? Tem um caso muito clássico. Eu tenho que lembrar o nome, é um senhor Augusto, eu posso até falar porque o caso dele é público. Não vou lembrar sobrenome dele. Samoni, alguma coisa nesse sentido. Um senhor de 59 anos. Ele estava fazendo um tratamento, isso é relatado, estava fazendo um tratamento para... Tinha diabetes, né? E estava tendo feridas. E estava fazendo um tratamento para conter, né? E médico, medicamento e tal. Ele começou a pesquisar, recebeu notícias de fake news. Viu uma cura milagrosa lá para o problema dele. E viu uma cura milagrosa. O que é a cura milagrosa? Todo dia de manhã, uma fake news, falando que todo dia de manhã, a pessoa falando muito bem disso, o texto bem escrito, e aí é uma das grandes sacadas, né? Autoridade. A autoridade da fala. Quem é a pessoa que está falando? As pessoas não refletem isso. Você não... Quem está falando? Se você perguntar, isso aqui o cara falou que você tem que botar cachaça no motor que melhora a gasolina, rende mais. Quem falou isso? Uhum. É um mecânico? É um cara que entende? Não, onde está essa fonte? E aí esse senhor viu na internet que, naturalmente, se você tomar de manhã água todos os dias com a baba do quiabo, aquilo regularia o açúcar no sangue. Ele abandonou todo o processo dele de tratamento médico e passou a tomar o medicamento. E isso lhe custou a amputação do pé. Nossa. Isso lhe custou a amputação do pé. E quem vai ser responsabilizado por isso, né? Essa é a questão. Isso é uma decisão, né? Não se encontra, muitas vezes, a fonte original dessa deliberação da fake news. E o que você faz numa fake news, muitas vezes, também? Já que a gente tem esse ambiente do glamour e a gente chama da sociedade do desempenho na internet. Todo mundo quer ter um like, todo mundo quer ter uma visibilidade. Não é? E aí o que acontece? A gente acaba criando certas notícias falsas, saindo do ambiente político, né, que tem toda aquela questão da... Mas quando você cria também uma notícia falsa, você traz para a sua página um holofote, um engajamento, uma novidade, o cara descobriu alguma coisa ali, todo mundo começa a compartilhar. E isso atinge as pessoas de uma forma incontrolável. E esse descontrole é altamente nocivo para a saúde. Inclusive o hospital... Pra você ter uma ideia, o negócio é tão sério que o hospital, né, o grupo, né, o Hospital Israelita, Albert Einstein, desculpem, o Hospital Israelita Albert Einstein, ele fez um congresso sobre medicina e fake news, porque a coisa estava preocupando o universo médico. E não só aqui, a pandemia. E não só aqui, para fora também. Feijões que curavam. E a gente tem vários casos, inclusive de gente aqui em Valença, chegando, vendo exercícios físicos na internet de supostos, né, gente de educação física e tal, que manda fazer exercícios diferentes e tal, gente chegando com deslocamento, com fratura. Aí como é que você fez? Foi fazer um exercício, tal, onde você viu isso? Eu vi no Instagram um cara fazendo isso. Então, é um problema acho que muito sério na área de saúde também. Isso aí é uma questão de saúde pública. Me lembrar aquele livro lá do Schopenhauer, que é A Arte da Razão. Como vencer um discurso, como vencer um debate sem ter razão. Então, um dos argumentos do Schopenhauer, ele chega até a ser, né, desleal,
Em algum momento ele diz, olha, se você estiver perdendo um debate, comece a atacar pessoalmente a pessoa. Se você estiver perdendo um debate, você cria um argumento de autoridade. Então, isso é perfeito. Na psicologia das massas, o Freud diz, nós precisamos de um líder. Eu queria entrar aqui nessa parte, eu fiz um monte de anotação enquanto vocês falavam, porque eu não queria perder onde a gente fala, quando a gente fala de bolha, quando a gente fala principalmente dessas notícias de saúde e tal, essas notícias estão sendo veiculadas nas redes sociais, né? Sim. Então, assim, eu trabalho com redes sociais e a primeira coisa que a gente aprende é tentar entender o algoritmo. Na verdade, a gente não tenta entender, né? A gente aprende a surfar na onda dele. E a onda dele é exatamente isso. Ele não vai dizer o que é certo, o que é errado. Não, ele vai falar assim, esse aqui tá legal porque tem muita gente que tá alcançando muita gente, tem muita gente que tá engajando, tá curtindo, tá recompartilhando, tá espalhando por aí. Então, eu vou continuar entregando. Eu vou entregar para cada vez mais pessoas porque eu vi que para quem chega... Beleza. Tá beleza. Então, hoje, a gente percebe que, inclusive, o seu like... o seu compartilhar, isso tudo você acaba alimentando as fake news. Claro. E uma coisa também que é impressionante, que aí eu vejo, não sei se vocês percebem isso, talvez vocês têm filhos, talvez vocês já tenham visto isso também dentro de casa. O clickbait, ele virou a fonte de informação. Por quê? A galerinha mais nova, os jovens, não estão muito afim de ler, aí vai lá, entra no TikTok, tá lá um clickbait que é totalmente mentiroso, só que ele só viu aquilo, ele também nem vai ver. Às vezes, quando você clica para ver o vídeo não tem nada a ver com aquele título que tá ali, é realmente só para você clicar, Sim. mas eles vão acompanhar só o que tá ali na capa. Então, assim, eu também percebo que ninguém está preparado para se aprofundar. É isso que vocês falaram, essa velocidade de querer ter informação, de querer ter tudo pronto. Já na inteligência artificial, você percebe, quando você vai lidando muito com ela, eu lido com ela todos os dias, você percebe algumas coisas. Por exemplo, já aconteceu de eu pedir informações sobre Valença, Rio de Janeiro, e... O que ele colocou lá pra mim? Não, porque Valença tem praias maravilhosas, entendeu? Essa Bahia, você tá ali. Também. Então, assim, às vezes, eles vão dar essas informações muito prontas e que a gente não precisa pensar. Então, a gente fica nessa preguiça. E isso, dentro da vida dos mais jovens, né, dos adolescentes, eu acredito que fica mais difícil, porque eles nasceram com isso acontecendo. E você falou uma coisa interessante também, Pete, da questão do like, né? Que a gente tem um like. Tem um like consciente, né? Tem aquele like que a pessoa... Não estou dizendo... Não estou nem vendo mérito do texto, não. Se é um fake news ou não. Mas você tem aquele like que a pessoa leu, achou... isso aqui é legal, like. E você tem aquele like que é o like de amizade. A pessoa nem viu o negócio, já fala, meu amigo postou, like. Eu vou likear. E eu tenho uma experiência fantástica. Uma vez eu gravei um vídeo, curtinho, no meu Instagram, acho que eu tenho um vídeo até hoje. Eu gravei o vídeo lá, não sei se foi no Face ou no Instagram, sem som. Eu falando sem som. E botei. Sem brincadeira. Eu tive 45 likes, até minha prima mandar mensagem para mim e falar, seu vídeo tá sem som. Eu falei, espertinha. Você não caiu. Ela se propôs a... 45 pessoas fizeram ok para mim, sem saber o conteúdo que eu estava falando. Você imagina o algoritmo entendendo isso. Isso é uma experiência. Isso foi uma experiência sensacional, porque eu falei, ali eu entendi o algoritmo. Aqui, o cara tá botando like ali e aí, olha, imagina fake news, o cara não pesquisa, e vai distribuindo. Tinha muito receio em gravar vídeos com algum tipo de... A opinião é uma palavra ruim, né? Mas com algum tipo de visão minha de mundo. Mas eu tenho gravado, assim, eu tenho ficado menos envergonhado nesse sentido e tenho gravado. E aí, quando eu vou ver as estatísticas, eu tenho lá, às vezes, um dia eu consigo lá, 120 curtidas. Tempo médio de visualização, 25 segundos. Não bate. Não bate. Gravei um vídeo de 5, 6 minutos.
eu tenho 6 curtidas, 100 curtidas. E eu tenho ali uma média de 25 segundos, ou seja, a pessoa só curtiu porque é o Daniel. Eu tenho uma afinidade por ele. Eu trabalho em 4 escolas, né? Então, se todo aluno meu apertar lá, aqueles que simpatizam comigo, o coraçãozinho, o meu enunciado não atingiu como acreditei que ia. Eu até brinco, que eu pego um assunto que seja assim mais ardiloso. Mas se no Instagram eu posto uma foto dos meus filhos e faço uma análise política embaixo, eu recebo uma porção de curtidas. Você pode verificar essa trama que eu faço. Eu desafio vocês. Entra no meu Instagram. Muitas vezes eu posto a foto ali dos meus filhos e embaixo eu estou trabalhando uma coisa completamente diferente daquilo, porque a pessoa olhou a foto lá do João Pedro e da Isabel, e ela nem leu o meu texto. Ela deu uma curtida ali, porque, né? Somos a visão, filhos, a criança, né? E, de fato, dentro das fake news, isso é muito forte. É o que a Pete falou, a pessoa, hoje em dia, lê pouco, né? Então, ela prefere a imagem do que o... Ela vai na imagem. Ela vai na imagem. E a gente... Tem coisas assim... Eu passei algum tempo, ano passado... Eu fiquei uns 2 anos trabalhando basicamente com psicanalistas. E... Era muito interessante que eu tive, assim, a maioria dos clientes estavam ali comigo, mas eu tive um ou outro, assim, que... porque eu queria mais, porque eu queria mais. Eu falava, não vou fazer o que eu sei que tem que fazer. Porque a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe que você tem que reduzir informação, colocar mais condensado possível, tem que colocar um título, uma headline super chamativa, mesmo que aquilo não seja tão sensacionalista quanto tá. A gente sabe tudo que tem que fazer, mas eu não vou fazer. Então vai crescer devagar, não vai viralizar do dia para a noite. Em alguns momentos eu até consegui viralizar um vídeo ou outro de cliente, mas assim... com uma estratégia enorme, com um negócio assim, 2 meses me preparando para aquilo. Então, quando a gente fala assim, cara, tem que ter esse cuidado no que você está consumindo ali, como você está consumindo, o que você está clicando para dar like, o que você está compartilhando com os outros. É a fake news e é também uma coisa que, às vezes, não é nem uma mentira. Mas é assim, tá sensacionalista, entendeu? A gente tá falando certinho o que tá o título, o que tá ali embaixo, aquilo ali tá tudo certinho. Só que algumas vezes é para enganar a pessoa para clicar. Isso eu acho que a gente esquece também, muitas vezes, que a rede social, ela é minha, mas eu dialogo com o mundo. Então, muitas vezes, eu tô ali, no exercício de estar compartilhando uma coisa que eu acho que é pessoal, mas aquilo tá trafegando para... uma infinidade de pessoas. Então, eu acho que aquela palavrinha que nós aprendemos desde cedo, né, no plano pessoal, familiar, profissional, que é a responsabilidade. A partir do momento que eu compartilho, que eu clico alguma coisa, eu tomo parte daquele evento. E, principalmente, as repercussões daquele evento. É aquela questão bem existencialista, bem sartreana, nós estamos condenados à liberdade. Então... nós somos, né, aquilo que nós apresentamos para o mundo. Então, se eu estou compartilhando certas coisas, se eu estou replicando aquilo sem ter uma análise crítica, eu faço parte daquele problema. Eu tenho um primo que eu sou apaixonado, inclusive está fazendo psicologia, então exijo dele muita responsabilidade, mas às vezes eu fico tonto com os stories dele. Os tracinhos, eles estão mínimos. Formiguinhas. E ele sai compartilhando coisas em série. E que às vezes eu questiono ele daquilo. Ele fala, é? Eu falei, é. Então, assim, tome cuidado com isso. Porque isso mostra para as pessoas que estão lendo, observando essa informação, quem você é, às vezes não sendo aquilo que você é. E, principalmente, você pode estar replicando um tipo de mensagem que vai gerar repercussões violentas. Mas o dedo dele é nervoso. Eu tenho aqui também num grupo meu de colegas professores, que tem um colega professor também que o dedo dele é nervoso.
Então, muitas vezes, sai uma notícia de caráter coletivo para a categoria, aquilo não é filtrado, aquilo não é analisado, aquilo é imediatamente passado no grupo e gera uma comoção imensa ali entre o grupo de professores. E depois, quando você vai verificar a fonte, é algo completamente sem confiança, né? Uma coisa que é absurdo e, com todo respeito, não dá nem para entender como uma pessoa que tem a profissão pautada pela verdade, pelo critério e principalmente pela responsabilidade. E é aquela questão, os nossos jovens, hoje, eles têm um caráter assim de grande independência, eles acham que sabem tudo, são especialistas ali em poucos segundos em vídeos, né? Nas redes sociais, mas eles ainda têm os professores como referência. Por mais que a nossa profissão esteja, de fato, muito atacada, muito precarizada, muito avacalhada, mas ainda somos ali, até meio melodramático, né, o último bastião de resistência a isso aí. Então, eu queria saber isso para a educação. O que vocês acham? Não vou falar o remédio, né? Mas assim, porque a gente estava falando aqui de Paulo Freire, que é o cara que tá... Não consigo falar era, porque ele é tão presente para mim. Ele é o cara, assim, que tá falando para a gente disso que você falou, dessa educação, dessa construção do conhecimento, que o professor vai lá, ele vai agir como mediador, mas o conhecimento ele é construído pelo indivíduo, não é uma coisa na transmissão, né, igual a galera acha. Como que administra isso? A gente querendo dar uma educação libertadora com uma geração que está querendo receber o negócio pronto. Como é que maneja isso dentro da sala de aula? Eu acho até que eu vou expor as minhas ideias, mas é bom até o Habib expô-las, porque ele trabalha com tantas faixas etárias diferentes, né? Desde ali do aluno do Fundo 2, do aluno do médio, também pessoas que já estão dentro da universidade, com uma visão mais profissional. Eu até agora replico a sua pergunta. Você sente diferença nessa condição de criticidade? Olha, o que está acontecendo é que a gente tem recebido uma geração cada vez mais formada nessa sociedade mais veloz e talvez um pouco menos reflexiva, de forma geral. E, logicamente, isso reflete nessa geração no ensino superior, quando ela está chegando a esse ensino superior. Uma das questões que eu acho, talvez, fundamental aí nesse processo, e é uma coisa muito difícil no Brasil, porque não é uma coisa técnica, é uma questão cultural, é você ressignificar o conceito de educação, né? O que é educar o indivíduo? Educar o indivíduo é educá-lo para conviver numa sociedade cujo objetivo é melhorá-la cada vez mais, instrumentalizar, entre aspas, né? Não gosto muito desse termo, mas instrumentalizar esse indivíduo de alguma forma para que ele trabalhe isso. E ele só vai conseguir, talvez, alcançar isso quando ele pensar. E eu não sei se a escola hoje, em qualquer modelo, pública, particular, universidade, se ela está realmente preparada para criar esse indivíduo. E por que eu falo que ela não está preparada? Não é uma questão de custo ou técnica. Técnica e custo a gente tem. É questão da cultura mesmo, né? A nossa cultura talvez demore um pouco para sair um pouco dessa questão, né, de um processo de educação em que o indivíduo recebe muito a informação, mas não consegue trabalhar essa informação, né? Talvez o indivíduo tenha muitas respostas, por isso que ele é muito combativo, igual o Daniel falou. Eu quero que a minha verdade seja a prevalecente, porque a gente é treinado para fazer o quê? Dar resposta. O que você faz na prova? Dar resposta. E a gente pergunta muito mal, né? Ele pergunta muito mal. E agora, pede uma pessoa para fazer uma pergunta de inteligência. Inteligente. Muitos têm dificuldade. E qual é a maior... E a gente fugindo um pouco da fake news, que, na verdade, a fake news depende da pergunta, né? De onde é a fonte? Isso é bom para mim? Isso vai me fazer bem? São essas reflexões. A pessoa tem que perguntar. Qual é a grande competência que a gente vai ter no futuro com o desenvolvimento da tecnologia? Como é que funciona uma inteligência artificial? Ela te dá a resposta. Você tem que fazer pergunta. Quem souber fazer pergunta,
vai saber lidar com o mundo futuro. Só que é uma questão cultural. A gente ainda precisa avançar. Aprender a fazer a pergunta, boas perguntas e perguntas para si mesmo, talvez seja o grande modelo. E aí a gente pega, né, essas pessoas que pensaram um pouco dessa educação diferente. O Paulo Freire, quando traz essa realidade, você pega a Escola da Ponte em Portugal, a Escola da Ponte é fantástica, né? Uma referência europeia, onde alunos são totalmente autônomos, inclusive eles, uma coisa fantástica na escola, se tem um aluno que não está integrado e que não quer produzir, não é o professor, o diretor, não tem expulsão. Os alunos é que escolhem se aquele indivíduo que não está contribuindo mais com o grupo, se ele vai ser afastado ou permanecer ou não. Porque a proposta deles são outras. Então, a capacidade de fazer pergunta, de pensar, de se organizar é muito grande. E aí, é essa que é a grande questão, né? Mudar essas referências para que as pessoas possam se perguntar o que eu quero, isso é bom para mim, né? O que eu quero estudar, o que eu quero entender e como eu quero entender e como que eu quero compartilhar esse universo. Então, é uma coisa muito nova. E eu acho também que essa coisa de fake news também, que a gente vive, né? E que não é uma coisa nova, né? O Daniel falou que vai sortear um livro aí por causa da fake news, daqui a pouco, né? E essa coisa não é muito nova, mas ela não era massiva, porque a gente não teve ainda a democratização da cultura na rede da informação. Isso. Mas é uma coisa muito nova para a gente. A internet é muito nova, né? A internet tem quanto tempo? Eu acho 40 anos. Vamos botar aí. Vamos botar aí, desde o iníciozinho, anos, né? Da IBM e tal. Isso. 40 anos, uma geração, 2 gerações no máximo. Quanto tem as redes sociais? Desde o Orkut. Uhum. E o barateamento disso tudo é muito grande. Barateamento, muita coisa. Então, as pessoas estão atingindo agora. A galera... A gente ainda não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com esse universo de informação ainda. A gente é uma criança nesse universo. O Sanger está perguntando aqui qual foi a maior fake news que o Daniel, o Habib e a Piti já ouviram ou leram. Gente, eu vou começar assim, já li muitas que eu só deletei. Eu falei, eu não vou ficar guardando isso aqui na minha cabeça, não. Mas, assim, coisas como eu estava falando antes, de eu olhar algumas coisas assim de trabalho e eu falar, meu Deus, isso as pessoas realmente acreditam nisso. Mas, para mim, a pior de todas, eu nem vou falar em voz alta, porque eu não sei se o algoritmo vai derrubar isso aqui, mas é o lance da Terra, entendeu? A Terra, para mim, é redonda, galera. Então, isso para mim é um negócio assim... Eu fico me perguntando todos os dias, assim, gente, o que é isso? De onde saiu isso? Acho que foi a pior para mim. Acho que é a mais insana e absurda. Eu já passei por algumas experiências, né? Dentro de sala de aula é uma grande aventura. Mas vou começar até com uma experiência semelhante. Não era um aluno meu. Eu estava indo para casa, tinha acabado de dar meus tempos, e eu estava tendo uma aula de educação física, e devia ser uma turma de 7º ou 8º ano. E tinha um menino abaixado, olhando assim ao horizonte. E aí o professor perguntou para ele, o que você está fazendo, meu filho? Estou procurando a curvatura da Terra. Então era um menino ali, sei lá quantos anos tem, 7º, 8º, 12, 13, 14 anos. E o menino era um terraplanista ali, profissional com aquela idade. Eu achei aquilo super curioso e fui embora. Mas que eu experimentei em sala de aula foi discutindo ali o processo abolicionista. O aluno trouxe com uma informação para mim que eu já tinha escutado ali. Eu encarava até aquilo como uma brincadeira acadêmica. Mas eu experienciei um aluno perguntando para mim se, de fato, a princesa Isabel aboliu a escravidão por estar grávida de um escravo. E eu achei que era brincadeira. E eu ri. E fiquei assim, até brinquei. Querido, estava assim. E depois, assim, o olhinho dele brilhou quando eu confirmei para ele que aí eu tive que... Não, peraí. Peraí, cara, isso peraí, é sério. Realmente, eu falei, você falou isso é sério? Aí ele falou, não é problema. sério. Não, filho, então peraí. Aí, para a aula. E aí a gente, vamos resolver evidentemente, né, atuei em cima daquele processo. E no meu dia a dia, fora de sala de aula, eu sofri muito com as questões das vacinas. E eu escutei, assim, questão que as vacinas, elas seriam uma tecnologia
né, chinesa ali contra o coronavírus para invadir a nossa privacidade. Eu escutei isso com um certo volume, assim. Mas no meu cotidiano profissional foi lá, né? A Princesa Isabel, que de fato, né, foi ali uma defensora pelo fim da escravidão, mas de bem longe, era até bem fiel ao marido dela, o Conde Dan, né? E o aluno falou com uma seriedade. Eu perguntei para ele, mas meu filho, essa fonte veio da onde? E eu não sei se é verdade. Ele me afirmou que aquilo aí que me assusta mais. Eu acredito que é mentira dele, né? Que aquilo tinha vindo de um professor também. Possível. Mas assim, Mas aquilo me assombrou tanto, né? E já tem muito tempo, eu ainda dava aula ainda para o ensino fundamental 2. Há um bom tempo eu só estou com o médio. Já tem mais de 10 anos, isso nem se falava ainda de fake news nessa velocidade que falamos hoje. Mas foi essa. E conta para mim, Habib, agora. Então, o Sanger, vou falar o Sanger que foi canalizado para ele, né? O Sanger. Assim, tem várias... Eu acho que a maior fake news que eu recebi e tudo, eu acho que eu não posso falar desse horário, só depois das 22 horas, porque a censura permite. Tá. Mas as que eu posso... assim, tem muita coisa histórica, né, dessas questões. E, assim, é difícil a gente pensar a maior dela, mas uma que e foi, assim, foi bastante tempo já. Uma que eu fiquei meio assim, pensando, e eu não sei se chegou a ser uma fake news, um próprio negacionismo do processo, que não deixa de ser um pouco um conceito de notícia falsa, que foi a negação do Holocausto. Né? Uma pessoa veio para mim e falou, olha... Já ouvi essa também. Não é uma pessoa incomum nossa, não, né? Também, mas não só. Isso que não é de uma fonte. Aí que é interessante, porque quando é de uma fonte, você até entende. Mas quando são várias fontes diferentes que fazem perguntas da mesma natureza, tem uma fonte original. Tem uma matriz ali. Tem a matriz. Eu acho que esse nosso colega não é nem negacionista, ele é revisionista. Revisionista é outra história. Mas assim, não foi nem que foi a redução da quantidade de judeus mortos. Não existiu. Não, isso não existiu. Nunca teve no programa nazista Exterminar em série. Aí, cheguei em casa, falei, não é possível. Até procurar um livro, né? Peguei minha luta do Hitler, falei, vou reler, porque será que eu surtei? E o primeiro capítulo é quase integralmente isso, né? Aí fui lá, Auschwitz. Você sabe quantos campos de futebol cabem dentro do complexo? Eles fizeram aquilo para quê? Exatamente. Disney, fazer um parque ali, não é possível. Então, assim, essa notícia falsa, não, a qual propósito que isso serve? Então, esse negócio da galera aí terraplanista, que eu tenho até, eu me sinto me traindo falando disso, que é assim... É isso que me incomoda, porque não é uma pessoa descontrolada que está ali gritando. São várias. Aí tem... Mas é a psicologia das massas, o efeito de manada, né? Tem palestras sobre isso. E eu já vi uma chamando a galera de globoloide. Isso, também já escutei. E eu assim, caraca, que onda é essa? Mas assim, o que me impressiona é que a negação ao Holocausto, eu já encaro numa proposta em sala de aula com uma seriedade maior. Né, pelos danos que isso causou e ainda causam à humanidade. Porque se você nega o Holocausto, ali no sentido, né, judaico, do nazismo, daqui a pouco eu estou negando a diáspora africana, daqui a pouco cruel, gente. Daqui a pouco eu estou negando uma série de episódios genocídicos que impactam as nossas vidas até hoje. Agora, a questão do terraplanismo, eu já encaro como uma coisa primária já. Eu já encaro assim como uma coisa infantil. Eu já nem dou tanta bola, eu acho até engraçado. É até legal a maneira como eles buscam reforçar as suas ideias. Hoje menos, ainda bem. Mas eu tive muitos embates, alguns até desconfortáveis com alunos, mas quem me tem em sala de aula sabe que eu não fujo da briga, no bom sentido, de forma civilizada, mas eu não fujo. Se o aluno trouxer um debate em sala, a gente vai esgotar aquele debate até o final. Eu acho que isso é uma qualidade minha, do mesmo tempo assim, eu sou bem auditivo e a coisa ela vai fluir numa conversa, claro, no campo civilizado. E eu tive um aluno que eu falei para ele, olha, querido,
o seu problema não é mais de ordem histórica, sociológica e filosófica. Eu não sou mais um profissional capacitado de lhe ajudar nessas suas condições, mas eu posso lhe recomendar um psicólogo, um psiquiatra, porque a partir do momento que você escapa muito da realidade, falta até capacidade, né? Porque, em geral, nós somos cientistas lá dentro da área social. Então, dentro daquele campo, daquela metodologia, daquela abordagem, ainda é possível se discutir. Mas quando você escapa muito da realidade, a conversa ela fica muito difícil de acontecer. Aquele livro da Márcia Tiburi, eu não sei se exatamente eu li durante a pandemia, né? Que eu acho que é Como Conversar com um Fascista. Adoro esse livro. Chega algum momento que ela chega à conclusão que não há conversa, né? Não há conversa porque extrapola a racionalidade. Como é que você vai discutir algo racional com uma estrutura que é irracional? A fake news, ela cria um arcabouço de racionalidade, mas ela se ampara nas emoções, ela se ampara nas crenças, em uma subjetividade exagerada. Então, chega em determinado momento que a coisa ela vai escapar dessa alçada de sala de aula, e eu acho que é o grande desafio, né? As redes sociais parecem muitas vezes uma terra sem lei. É um debate está muito quente atualmente, né? A gente vai tipificar as fake news como crime? Nós vamos regular as redes sociais? É possível que a gente faça uma intervenção? Essas empresas que são donas dessas redes sociais, elas precisam ter um compromisso de entender quem são aquelas pessoas que estão por trás daqueles perfis? E dentro de um momento, né? Que nós desejamos um liberalismo acentuado, acho que é até uma pauta importante para a gente discutir, que eu acho que trafega com as fake news, que muitos alunos, muitas pessoas, elas têm dificuldade de compreender. Eu, como professor, sempre cito os meus alunos como referência, porque são as minhas experiências. Qual é o limite da liberdade de expressão? Que é algo extremamente distorcido no campo atual. Vamos segurar essa aí, que eu tenho um aluno aqui, vamos aproveitar, o Arthur. E ele está mandando uma mensagem aqui, pediu para mandar um abraço para os alunos do líder. E a pergunta dele: oi, professor Daniel, estou aqui na live e queria saber o que você acha sobre as fake news que tem sobre os alunos que são quietos e não têm um círculo de amizade com outros alunos. Oi, Arthur, tudo bom? Assim, eu nem consigo compreender muito bem a sua pergunta, não. Mas vou ler aqui com calma. Eu queria saber o que você acha sobre as fake news que tem sobre os alunos que são quietos e não têm um círculo de amizade com outros alunos. Você entendeu essa pergunta aí do Arthur? Me ajuda aí. Eu acho que ele está falando mais de estereótipos. Tá. Sabe, assim, aquelas coisas que acha que os alunos... O que falam dos alunos que são quietos e não têm círculo de amizade? Eu acho que ele está falando de estereótipo. Pelo que eu entendi, né? Seria a construção, como a Pete falou, a construção desses alunos, né? Como que você vê esse camarada assim? Não sei se eu estou entendendo corretamente. Eu acho que o Arthur, de repente, o Arthur até entrando aí pode dar um exemplo aí para a gente melhorar um pouco essa pergunta, Arthur, mas vamos pela base. Eu acho que assim... Vamos valorizar, né? Claro. Eu acho que... Obrigado, Arthur, pela presença, sabe? Você é um garoto incrível. Agora eu localizei quem é o Arthur aqui. São tantos Arthur. Como é que fala plural de Arthur? Nem sei. Grandes Artures. Na minha vida, e todos são pessoas incríveis. Mas eu acho assim, primeiro assim, que o aluno quieto, ele tem que ver como é essa quietude dele, né? Porque pode ser um quieto, mas atento ali às explanações. Quieto que está pensando. Mas um quieto que se anula. Agora, essa pauta da solidão em um mundo cada vez mais massificado e globalizado é uma condição interessante, né? É possível que eu seja um sozinho, uma pessoa solitária dentro dessa realidade tão agitada e lotada de pessoas? Eu acho que
Ele concordou, Ele sim. disse Acho que a sim. pergunta é essa mesmo, Essa né? mesmo, é. Então, eu acho, Arthur, que Aristóteles já disse, né? O homem é um animal político. Então, é claro que a nossa tendência, e não dá para a gente fugir disso, né? Por mais que eu tente me isolar, que eu tente ser um misantropo, ou seja, uma pessoa que odeia a convivência humana, não há como escapar muito. E às vezes eu sinto que a escola, ela faz mal essa transição. Normalmente o professor ele lembra daquele aluno muito agitado, que até perde um pouco ali o limite da razoabilidade, ou ele lembra daquele aluno extremamente dedicado. Mas nós temos uma série de alunos que não são assim, não se destacam tanto Naquelas exatamente. aqueles Dentro padrões daqueles estabelecidos padrões, na escola. de aluno, como ela falou, de estereótipo, né? Isso acaba escapando da escola. Mas faz uma festa junina e põe ele para organizar, para ver se as ideias não vão surgir para Muitas, esse cara exatamente. que ali naquele momento não está. Isso é interessante, essa pergunta dele. Gostei, Isso cria os Arthur. fakes, isso você vai criando os fakes, né? Você vai Pô, criando cara, estereótipos. estereótipo. E a gente vai perdendo talentos na escola. E aí eu acho que o Arthur fez, não sei se o Arthur chegou a essa conclusão ou ele quis dizer isso, mas com as redes sociais e Instagram e WhatsApp disseminado, esse aluno quieto, ele vira um estereótipo e o que acontece? Filma esse garoto, tira uma foto desse garoto e cria uma realidade não existente sobre esse menino. Exatamente. E aí divulga para outros colegas, para outros grupos, para outras escolas, para outros lugares. Daqui a pouco essa imagem desse garoto está chegando numa outra cidade. E aí se constrói uma fake news em cima de uma imagem de um garoto que não é conhecido dentro da sua própria realidade e da sua potencialidade. Só por causa do estereótipo. Isso por causa disso é uma crueldade Total. humana imensa. Tem aquele livro das Mamandas, já até falei sobre ele aqui, que é O Perigo de uma Única História, né? Que ela fala sobre isso, que ela é uma nigeriana, que filha de pais que trabalham em universidade, que são professores. E aí, quando ela chega nos Estados Unidos para poder estudar, aí tem gente que fala assim, nossa, mas você fala inglês assim tão bem? Como que é na sua aldeia? Que não sei o que. E ela fica assim, gente, como assim? Então, é a questão da África, que a galera acha que a África é um país, né? Então, Exatamente, assim, isso tudo são estereótipos que acabam alimentando mesmo as fake news, né? Sim. Agora, vamos falar sobre a liberdade de expressão. Porque tem muita gente que diz isso, né? Tem gente que fala, não, porque é minha opinião. É a minha opinião, então eu posso falar, eu posso fazer, eu posso distribuir aí, falar para todo mundo, porque é a minha opinião, eu tenho liberdade de expressão. Vira um salvo-conduto para crimes, né? Eu acho que as leis, elas já são milenares, né? No intuito de criar uma ordem social, né? O Habib já trabalha há muito tempo, né, com alunos que serão bacharéis em Direito. Quando ele fala trabalho muito tempo, assim, dá a impressão que eu tô 60 anos nessa profissão. Isso é fake news, tá? 60 não, mas lá vai 2 décadas para frente. Não, 2 décadas tem. Então. 21 anos eu fiz aí de instituição. Então, exatamente. Então, assim, pelo menos 4 turmas de bacharéis em Direito. Não, vou botar um pouquinho a mais. Vou botar as 8 turmas que vai. 8 turmas. Mas vai. E essa questão, né, das leis, elas como um limite, né, entre os homens, entre as instituições. Então, a liberdade de expressão ela é possivelmente um dos artigos, hoje, mais mal interpretados. Sim. Né? Ou seja, essa ideia, eu sou livre para expor a minha opinião, isso camufla crimes. Eu acho que o caso recente mais forte aí, porque tem um apego com a juventude, foi aquele rapaz, né, junto com outro lá, que liderava um podcast em ascensão e ele resolve lá dizer que não há problema nenhum em uma pessoa defender deliberadamente lá um partido nazista. E, não, mas ele é livre para falar aquilo. Pera lá. O nazismo, ele
está incluso na nossa Constituição como um crime divulgar e é visto como um crime internacional. Então, esse filtro, ele é necessário. A liberdade de expressão, ela alcança até o limite da lei. Isso, Manuel Kant, né? Isso. Ser livre até o limite da lei. Exatamente, né? Então, assim, é preciso, né? Principalmente a juventude, eu tenho que confessar, eu já estou há algum tempo já com o saco cheio dos adultos. Né? Então, assim, às vezes eu prefiro, como professor, imaginar que nós estamos formando uma geração que será regenerativa, que vai, por exemplo, cuidar bem dos meus netos, cuidar bem dos meus bisnetos. Eu estou um pouco descrente, né? Ali, dos nossos adultos. Então, é um esforço monstruoso que eu faço diariamente. O professor Sanja, tenho certeza que sim também. Ele é muito combativo nessa questão. Eu fui o seu aluno e sei que você é bem combativo nessa questão também, da gente criar uma geração capaz de discernir as coisas e, principalmente, ter ali uma responsabilidade muito grande com o que está cultivando. E isso passa muito pela liberdade de expressão. Eu preciso ter cuidado com a linguagem. Né? A linguagem é uma coisa pouco debatida no nosso dia a dia. Eu até brinco, né? Nós vamos estudar filosofia, a gente para ali, naquele momento, dentro da filosofia, que a linguagem tornou-se mais importante. Né? A linguagem, ela não é só um emaranhado de letras ou um emaranhado de sons, ela carrega toda ideologia ou ideologias no plural que aquele momento estabelece. Então, eu tenho muito cuidado ao me dirigir a você, ao me dirigir aos meus alunos, porque existem limites para isso, né? A liberdade de expressão não dá, repito, salvo-conduto para cometermos crimes. É verdade. E se a gente entrar para fora, para dentro do limite da lei, ou seja, você tem a sua liberdade de expressão dentro do seu limite da lei. Mas hoje a gente faz uma pergunta, né? Você tem a sua liberdade de expressão, mas você tem a resiliência, você tem a fortaleza de saber receber uma crítica pela sua liberdade de expressão, porque ideias são contraditórias. Então você tem uma liberdade de expressão, mas eu tenho a minha visão sobre o assunto também. E se eu te bombardear com isso, você vai ter discernimento para aceitar sem bater que a tua verdade é absoluta? É outra pergunta que hoje em dia a gente faz, dentro da liberdade de expressão. O professor Alexandre está aqui. E ele trouxe aqui uma pergunta que encaixa ali perfeitamente nessa ideia. Ele botou assim, boa noite, Pete, Habib e Daniel. Parabéns pelo podcast, só uma provocação. O mundo das fake news são a confirmação de Schopenhauer, né? Inclusive, a obra-prima dele, né? Eu sou apaixonado pelo Schopenhauer, porque, principalmente, o seu grande adversário intelectual foi o Hegel. E o Hegel ele escreveu absurdamente, né? Se você quiser acompanhar a bibliografia do Hegel, você vai ter que encontrar espaços imensos na sua estante. O Schopenhauer, ele tem um número muito menor de obras, mas a obra da vida dele é, né, um mundo como verdade e representação. E, de fato, é aquela questão que a gente estava discutindo no início, né? Nós discutimos muito sobre fake news, nós temos a verdade como objeto, né, de defesa para combater as fake news, mas o que é a verdade? Até o Nietzsche, pensando ali, né, num cara que o Schopenhauer, durante algum tempo, foi referência ao Nietzsche, né? Até o Nietzsche, a verdade estava pautada por um moralismo muito grande. Do Nietzsche, do Schopenhauer em diante, todos os herdeiros, o próprio Freud, né? A verdade se torna algo extremamente relativo. E para algumas pessoas, assim como Nietzsche, ela nem existe. E aí a gente trabalha com uma esfera problemática, né? Porque
Se eu chamo ali a informação que distorce a realidade, distorce a verdade de pós-verdade, se eu atribuo que as fake news elas são uma desinformação deliberada e disseminada em várias mídias, mas se eu estabeleço que a verdade é relativa, eu entro num paradoxo aí problemático, né? Eu acho que o que a gente chama de verdade, como uma proposta de ordem social, é algo que minimamente passe pelo crivo da razão. É aquilo que, de alguma forma, pode ser estabelecido por um exame rigoroso do intelecto humano. A verdade é aquela loucura, né? Do Parmênides, por exemplo, o ser é ou o ser não é. O ser pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. Isso gerou uma pauta de debate dali para frente imensa, né? E eu acho que o professor Alexandre está querendo passear. Tá provocando mesmo. Um pouco por isso, realidade né? sempre foi uma representação. Ou seja, a realidade é apenas fruto das minhas percepções subjetivas. Então, se a realidade é fruto das minhas percepções subjetivas, os sofistas venceram. Sim. O discurso, então, ele é muito mais importante do que a verdade. Eu preciso convencer. A verdade, ela fica em segundo plano. Eu acho que dentro da filosofia, esse debate é delicioso, mas quando isso vai para o plano de uma vida prática, quando a gente sai da filosofia para fazer uma análise sociológica, isso cria distúrbios. Sim. Porque... E você puxou uma questão importante, né? Quando você traz aí o debate do grande professor Alexandre, né? E a provocação dele foi ótima. E você fala dos sofistas, né? Só para a gente situar no tempo, naquela Grécia. Pergunta é, quem foi o maior, no momento, né? Independente das questões historiográficas, quem foi o maior inimigo dos sofistas na época? Sócrates. E o que Sócrates buscava? Nesse sentido, uma verdade objetiva, né? Universal. Como? Perguntando. Pela retórica. Pergunta. O próprio Platão, agora eu não me lembro se foi no Fédon, não sei se foi na República, no Fédon, no banquete, agora... Deles. É uma loucura, né? De Platão. Num desses diálogos... Sabe nem se é de Platão ou de Sócrates, né? Acho que foi no Górgias. Sim. Acho que foi no Górgias, porque é um texto muito combativo com os sofistas. E o Górgias foi um dos maiores lá, junto com Protágoras, né? E num determinado momento, o Platão ele está fazendo um malabarismo intelectual para dizer que Sócrates também trabalhava com a retórica, mas era uma retórica boa. Enquanto a retórica dos sofistas era uma retórica ruim. Por quê? Porque o filósofo é aquele que ama o conhecimento, ama a sabedoria. Ele não espera nada em troca. E o filósofo é aquele que entende que o conhecimento nunca está pronto e acabado. Diferentemente dos sofistas que vendiam o conhecimento pronto e acabado. Então, acho que a gente parte nessa ideia de que a verdade, na verdade, é uma certa inquietude com pronto. Eu acho que o grande problema das fake news é o dogmatismo. É a gente achar que aquele assunto está pronto e resolvido pelas minhas convicções. Então, se a pessoa ela tem uma veia cética muito apurada, que hoje é uma pessoa que nós não gostamos, uma pessoa que duvide o tempo todo de uma coisa, ele acaba se tornando chato numa conversa. Ele acaba sendo o desmancha bolinho. Foi como você disse, Pete, é o pessimista. Então, o pessimismo incomoda porque nós fomos formados numa tradição otimista. Nossa, esse cara só reclama. Nossa, esse cara é muito negativo. Muitas vezes ele só está exalando essa
excitação questionadora. E a pessoa que tem, né, esse aspecto de estar sempre duvidando de alguma coisa, de ele estar sempre com um olhar investigador sobre alguma coisa, ele tende a cair menos em conversa fiada. Então, de fato, a gente ficaria aqui 50 episódios discutindo o que é verdade. Se você pegar um livro lá, mais básico de filosofia, ele vai começar. A verdade tem 3 caminhos. A verdade como aletheia, que é aquela autoanunciação, é uma verdade que só vem pelo intelecto. A verdade também vem lá do latim, veritas, que é um discurso criterioso. Mas vem também do hebraico, emuná, que já tem um aspecto mais teológico, né, que Deus é a verdade. Então, de fato, nós pegamos essas 3 compreensões da verdade e lá na frente, né, ele citou o Schopenhauer, está dizendo, vocês estão loucos. A verdade não tem nenhum critério objetivo, tudo é possível. A lente dos seus olhos vai focalizar vários tipos de verdade. Eu acho que na questão, acho que até o final quebra essa televisão. Eu acho que o melhor critério da verdade, pensando em fake news, no mundo que é subjetivo, é aquilo que passa decentemente pelo crivo da razão. E essa balança é cada vez menos utilizada por nós. Então, eu vou para... A gente está indo para o finalzinho. Uhum. E... Vamos ficar 100 horas aqui. Né? Não, e... A gente está com uns problemas técnicos aqui também. Mas vamos lá. Vamos lá. Antes de eu fazer essa última perguntinha, né, que nem é uma pergunta... Olha lá o problema técnico aqui também. Tá bom. Eu queria que a gente desse os livros aí, né? Vamos o lá. livro, aliás. Faz aí a... Desculpa. Então, esse livro eu comprei... Eu acho que foi durante a pandemia. Eu não conheço esse livro, então, você acredita? Assim, acho que não chegou nem perto de ter uma popularização, não. Mas eu me interessei. É um livro, claro, que você vai perceber. Eu acho que não há neutralidade em nada, né? Eu acho que um dos pontos também da gente tratar bem as fake news é pararmos de sermos isentões. Uhum. Não há neutralidade em nada na vida, né? E o autor não tem uma neutralidade, mas é um cara, um filósofo dentro da área da política, e isso foi me recomendado ali num grupo de estudo que eu estava na pandemia, né, para não ficar deprimido, entediado. O professor ele fica muito agoniado quando ele não está em sala de aula. Aí eu acabei entrando num clube de leitura e vem aquele boxezinho, sabe? E ele veio, eu gostei, li, eu acho que leitura tem que ser replicada, né? É do professor Martim Vasco da Cunha. É aqui que mostra? Não sei, né? Aqui. Tá. E ele trabalha com uma ideia muito importante, que é com, ele chama de tirania dos especialistas. Eu prefiro ciência das multidões. Né? Nessa psicologia das massas, as massas elas são tão potentes que elas já produzem conceitos. E é preciso, né, que os especialistas eles enfrentem esse problema. E para ganhar esse livrinho maravilhoso, e eu acho que vai ser fácil, né? Em 2022, se nós analisarmos a história do Brasil, ela é recheada de fake news, ela é recheada de pós-verdades que alteraram profundamente os rumos políticos do país. Em 2022, completamos 100 anos de uma grande fake news. Nas eleições de 1921, acho que em 9 de outubro de 1921, se eu não me engano, num jornal de grande circulação, uma rádio, né, de grande circulação, Correio da Manhã, se eu não me engano, pois posso até ser corrigido aqui, estou no improviso, né? Foram reveladas cartas, supostamente, né, de um concorrente à presidência, e essas cartas elas eram muito agressivas
as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, e muito agressivas ao seu oposicionista nas eleições, que era Nilo Peçanha. Então, era uma carta lá que avacalhava o Exército, usava palavras assim, bem fortes com o presidente do clube militar à época, que era o Hermes da Fonseca, chamava ele de sargentão rabugento, uma coisa desse tipo. E isso, claro, criou um mal-estar com as Forças Armadas, com o Exército em especial, criou um mal-estar, claro, lá com a oposição política. Essas cartas foram utilizadas, claro, para tentar enfraquecer, né, a candidatura à presidência desse rapaz, que era ligado à época, né, à política de Minas Gerais. Ele era, inclusive, governador de Minas Gerais. Ele acaba vencendo a corrida presidencial. Era um momento que também as eleições eram muito cartas marcadas, né? Ele acaba vencendo as eleições, mas ele terá um governo muito difícil. Boa parte do seu governo foi em estado de sítio, ele tendo que enfrentar a rebeldia de militares. Aí a pergunta é, né, bem clara: quem era esse candidato à presidência que acaba vencendo as eleições, mas por causa dessas mentiras isso apimentou uma briga danada dele com os militares? Então, escreveu aí, em algum momento no chat, ou não sei se vai dar tempo, né, ali nos comentários, ali, mas botou o nome dessa figura política aí que chegou a ser presidente do Brasil, mas foi atacado por essas mentiras, porque depois as cartas foram reveladas falsas. É só escrever aí. E vai ganhar esse livro bonitinho. Eu vou deixar até aqui na GD, eu vou deixar até aqui já com a Pitty, a pessoa pega aqui diretamente com ela. Deixa eu mostrar aqui. É esse livrinho, então escreve aí nos comentários, que aí quem escrever primeiro, quem comentar aí primeiro, vai ganhar. Enquanto isso, vamos para a nossa última pergunta, que é assim, vamos tentar resolver, né, esse emaranhado. Como é que a gente pode identificar e combater as fake news no nosso dia a dia, principalmente a gente pensando no período eleitoral também. Então, como é que a gente pode olhar e diagnosticar? Não sei. Como é que é? Então, antes de responder, só acho que passar um dado importante, né? Sobre fake news. A gente fala de fake news das pessoas, né? Às vezes uma pessoa cria um fake news, coloca na rede e tal. Mas existem empresas, como, por exemplo, tivemos uma acusada lá nos Estados Unidos, a War1, criou um algoritmo específico para disseminar fake news nas eleições. Ganhou milhões. Profissionalizou, né? Profissionalizou. Fake news, por isso que eu falei, né, no início. Então, profissionalizou. E tem uma pesquisa interessante, como é que é o nome do cara? Pablo Ornelas, alguma coisa nesse sentido. Ele é um pesquisador e ele trabalha com algoritmo, trabalha com várias pesquisas, e tem uma pesquisa dele interessante, que ele diz o seguinte: ele pegou um fake news, ele trabalha com Facebook, vendo fake news. Ele pegou notícia de fake news, fez uma entrevista com um monte de pessoas, candidatos, né? Candidato A, candidato B, e eleitores, e lançaram uma fake news. Ele descobriu que 80% dos eleitores do candidato A acreditam fielmente naquela fake news. 10% dos eleitores B não acreditam, ou só 10% acreditavam na fake news. Então, essas pesquisas mostram o quê? Que essas coisas de fake news são muito mais complexas, né, do que o tempo que a gente conversou aqui. A gente falou das questões filosóficas e tal, mas ela vai muito além desse processo, né? Ela vai nas psicologias das massas, ela vai nas crenças pessoais, é uma questão. E aí, Pitty, você perguntou assim, como que a gente identifica, como a gente combate, né? Vou falar de uma forma bem brincalhona, né? A gente combate ficando esperto, né? Crescendo um pouquinho e ficando mais esperto, né? Porque quem acredita numa fake news muito mentirosa é o que meus amigos, às vezes mais velhos, falam, né? É fácil você vender areia pro cara do deserto. Exatamente. Se ele não consegue discernir o que é uma verdade e uma mentira, você passa qualquer perna nesse cara. Então, esse cara, na verdade, ele é um joguete de um sistema, ele é um peão de um sistema muito, muito bem tramado, muito grande. Agora, o que é ser esperto nesse contexto, né?
A gente tem tem até alguns documentos, por exemplo, a Unicef, ela tem um PDF, um documento, como identificar fake news. Numa linguagem bem simples, ela tem até uns infográficos, um materialzinho bem bacana. Mas, basicamente, o que é uma fake news? Quando você pega numa rede social, primeira coisa que você identifica, se tem uma fonte que você pode identificar dessa fake news, quem é? Quem é a legitimidade desse discurso? Alguém fala sobre uma cura. Essa pessoa está ligada ao instituto de pesquisa? É um médico? Qual a validade desse conhecimento? É uma notícia política? Qual é a fonte desse conhecimento? E mesmo assim, essas fontes ainda, por questões políticas, essas fontes costumam ser partidárias também. Mas vamos identificar quais essas fontes, quais os interesses dessas fontes. Não temos interesse, entendeu? Não conseguimos identificar nada. Então, que benefício a gente está fazendo? É só um benefício pessoal de tentar colocar, né, o meu candidato à frente baseado em uma lama de mentiras? Será que esse é o caminho no futuro que nós queremos chegar? É essa que é a grande questão. Então, aonde estão essas fake news, seja elas disseminadas na parte educacional, na parte médica, na parte econômica, na parte política? Onde está a verdade nisso? Onde está a fonte? Onde podemos confiar? Né? A gente precisa de nível de confiança, e nível de confiança nada mais é do que pesquisa. Né? E isso é uma coisa que a gente faz. É uma coisa que a gente faz todo dia. Né? Você vai... De repente você está sentindo mal, você vai no médico, você não conhece aquela pessoa, você pergunta para o outro, você já foi atendido? É um bom médico? Te atendeu bem? Você está fazendo a pesquisa, né? Você vai fazer uma unha, às vezes numa pessoa que você não conhece, pô, aquela menina é uma boa manicure, ela é legal, ela tem cuidado. Então a gente pergunta as coisas o tempo todo no nosso cotidiano, a gente está acostumado a fazer isso no dia a dia. Então por que a gente não pode fazer isso também nas notícias da internet? Falta criar esse hábito pra gente. Então, assim, eu acho que é bem simples essa finalização aí pra mim, né? É você pensar. Agora, de vez em quando a gente passa uma notícia, eu passo. Tem hora que me escapa alguma coisa mesmo pesquisando. Às vezes, o que o Daniel falou, às vezes no momento que eu já passei notícia no Facebook, eu já passei uma notícia falsa, depois eu voltei e me retratei. Falei, gente, isso aqui que eu passei tá errado. Não, já aconteceu também. Até pouco tempo de eu compartilhar alguma coisa e, assim, eu não sei... Você vai lá e compartilha. Sabe, muito no automático? Assim que eu compartilhei, eu acho que foi até com Giga. Assim que eu compartilhei, eu fui colocar eu fui pesquisar. E aí, assim, não era... que era mentira. Era muito esse negócio do clickbait, entendeu? Era uma coisa, assim, extremamente exagerada. Não era bem assim. Não era bem assim. Aí eu falei, não, isso aqui já... Eu nem lembro o que é, mas foi até bom não lembrar, porque eu não quero repetir isso aqui, não. Mas, assim, foi há pouco tempo. Então, acontece. O meu posicionamento é pesquisar, assim, eu pego aquele título ali, coloco no Google e vou vendo pelo menos 3 fontes que eu confio que vão falar sobre aquilo. Se não aparecer nada, ou então aparecer uma coisa muito suspeita, porque tem página que a gente olha, a gente fala... É escrachado, né? Aí eu já elimino. Eu acho assim, é uma concordância completa, né, com o meu amigo Habib. Eu acho que o critério, a busca por uma fonte ou por fontes que reproduziram aquilo e fontes confiáveis, mas se nós pegarmos, né, ali as grandes sabedorias do mundo, orientais, ocidentais, sabedorias africanas, todas têm um ponto comum, elas convergem no ponto comum. Prudência. Calma. E, Daniel, você falou uma coisa interessante agora, que me chamou a atenção, quando eu falei da questão de você fazer a pesquisa, mas não é só a pesquisa. Você falou um ponto importantíssimo, o contradiscurso. Exatamente. É preciso de uma, usando o Hegel, né? Uma antítese, né? Nós temos uma tese, nós temos uma antítese, que é uma antitese. Qual o resultado disso? É a síntese. É a síntese. É a dificuldade que nós temos de lidar com o contraditório. Então, eu penso que um dos melhores caminhos para se combater a fake news é a prudência, é a calma, é a reflexão. É preciso que a gente exponha tudo que nos é lançado em quantidade
menos é mais. A filosofia, mais uma vez. A gente pega lá o Guilherme de Ockham, a navalha de Ockham, em linhas gerais ele está dizendo o quê? Menos é mais. Nós precisamos trabalhar, né, com um volume grande de conceitos, mas precisamos ser econômicos neles. Quantidade não é qualidade. Então, o primeiro ponto é isso, é expor aquelas informações ao crivo da razão, é ter muita prudência nesse sentido e, principalmente, ser um estoico nesse sentido, né? Nesse momento, as emoções elas precisam ser congeladas. E eu tenho que analisar aquela informação, doa quem doer, mesmo que aquilo seja algo enfrentativo a um grupo de pessoas que eu gosto, mas se aquilo vai gerar um mal a um número maior de pessoas, uma coisa até ali do utilitarismo, né? Eu tenho que gerar um número maior de pessoas felizes e não de pessoas tristes, né? Então, nesse sentido, é você verificar a informação, buscar todas as fontes, buscar uma questão, claro, né, de uma antilogia, você precisa buscar o contraditório, comparar esse contraditório. O problema é que nós temos uma vida que exige 48 horas encapsulada em 24 horas. Uhum. Então, eu acho que se tivesse aqui, né, alguém da área da psicologia, um psicanalista, um cara da teoria comportamental cognitiva, todos falariam algo semelhante. É preciso que a gente freie a nossa realidade. Né? Existe um termo que as pessoas... Está na hora da gente apertar o freio de mão. É preciso que a gente repense as nossas vidas. Nós estamos num movimento muito acelerado e a fake news ela se abastece dessa rapidez e, indo para a psicologia social, de uma espécie de avareza cognitiva que nós temos. Nós estamos com preguiça de pensar. Agora, uma coisa que o Habib falou durante todo o episódio, que eu acho extremamente importante também, é a gente... O Arthur que está ouvindo, assim, gente, não ter vergonha de perguntar. Por quê? Tem muita gente que tem vergonha, que vê, que não entende de história, não entende de filosofia, não entende de português, não entende. E aí fica o tempo todo procrastinando aprender alguma coisa. Então, assim, é bom você ter o repertório também. Então, estuda, lê, não conseguiu entender, entra em contato com o professor, pergunta, vai tentar mergulhar naquilo, dá uma olhada no YouTube em alguns vídeos recomendáveis. Isso. Assim. Não, e as fake news que atingem uma repercussão maior, se eu tiver com dificuldade de buscar as fontes, hoje existem agências maravilhosas que combatem a fake news. A Lupa, por exemplo, a UOL tem, né? Tem lá o selinho, o UOL confere. Então, você às vezes está sem tempo mesmo, né? Porque você vai se debruçar sobre um tema e daqui a pouco acabou a hora do seu almoço. Tem gente que faz, né? Então, você hoje tem agências ligadas a grandes instituições jornalísticas que fazem um trabalho muito sério. A Agência Lupa é uma das maiores. Tem página também no Instagram que está lá, isso é fake. Isso é fake, fake é o fato, é uma outra agência poderosa. Então, caminhos nós temos. Eu penso que... Mas acho que o segredo é esse mesmo que vocês falaram desde o início. Além das perguntas, é a calma. Isso. É a gente desacelerar um pouco e começar a ler com calma. Começar a pensar, não querer tudo pronto. Né? E a quem interessa esse discurso que eu estou reproduzindo? Interessa a quem? Interessa a mim? Esse discurso nosso que a gente fala da questão, né, é para as massas que recebem isso rapidamente e divulgam isso rapidamente. Porque esse discurso não atinge, de repente, a quem produz. Porque a lógica de quem está produzindo deliberadamente essa notícia é um propósito cujo nosso discurso não vai ser derrubado. Porque ele está usando aquilo para um propósito específico, né? Talvez nem sempre preocupado com o bem geral, às vezes por uma questão pessoal, às vezes por uma vontade pessoal. Então, esse cara não vai atingir. Essa é a fonte primária. Mas tem muita gente que, às vezes, está recebendo, como eu falei do rapaz lá que tomou a babinha de quiabo. Esse cara não tinha uma posição, ele só viu um negócio, achou que aquilo ali era uma verdade, aquilo foi uma pós-verdade para ele, ficou emocionado, doente, desesperado, e falou assim...
isso aqui tá falando, tem lógica. Na cabeça dele, a lógica tem lógica. Então, esse cara é um cara... É para esse que a gente tá falando nesse podcast. É para esse que perdeu o pé e não aquele que produziu. Porque Exatamente. o que produziu tá pensando assim, o pé é do outro, não me atinge, não é problema meu, não foi meu pé. É isso mesmo. É para aquele que é ferido pelo sistema. Então, esse sim é o nosso... Talvez o nosso recado, né, Daniel? Nossa conversa, nossa É o reflexão. nosso público-alvo aqui. O Sanger vai brigar comigo, mas deixa eu terminar, porque ele falou Pode, comigo. vai. Não, eu botei um coração. Ele até botou um coração. E olha que o Sanger, ele economiza coraçãozinho, tá? Pra ele curtir um troço. Eu até falei com ele, desculpa, por quê? Eu falei que ia fazer propaganda no início e no final. Nós teremos novamente, que bom, a Fliva. Isso. Dia 13, 14 e 15, né, lá na Casa Leia Pentanha. E eu estarei retomando com o Sanger algo que a gente já fazia, que tem um pouco a ver, né, com formar uma grande ágora, né, uma grande rede de bate-papo. Eu estarei lá com o Sanger, o nome é bonito, né, se chama Simpósio de Temas Contemporâneos. Acho que é algo que é assim. E a gente faz uma discussão, principalmente para alunos, né, mas eu quero convidar aí toda a audiência, quem está aí agora nos vendo, nos escutando ao vivo, mas depois também a rapaziada que vai, né, assistir a gravação. Nós faremos um papo bem legal, às 9 horas da manhã, na Casa Leia Pentanha, dia 13. A gente vai discutir, né, toda essa repercussão de se tarifar, né, as importações no Brasil, principalmente daqueles produtos de varejo, né, a preços menores. Estamos aí atacando a galera que compra as camisas na Shein ou que compra produtos. Será que esse nacional desenvolvimentismo ele é necessário? O Brasil precisa se associar completamente à globalização? Estaremos fazendo esse debate, eu convido a todos, tá? Perdão, Sandra, eu falei que eu ia falar mais sobre isso, mas eu esqueci que o papo aqui estava bom. Eu estarei lá, eu já estive, eu estava no primeiro, então assim, sempre. Somos sócios, né? Estarei lá. Agora foi bom você falar, porque eu também vou lá comemorar os meus 10 anos de carreira, na sexta-feira também, dia 13, às 8 horas da noite. Então, quem quiser pode nos visitar, ver o simpósio. E a Fliva, a gente maratona ela, né? Então, eu peguei dias, folga dos meus trabalhos e falei assim, esses dias, não contem comigo, entendeu? Eu tô off, eu vou ficar lá o dia inteiro. E semana que vem, na terça-feira, a gente não vai ter episódio na quarta. Foi bom você falar também que eu ia esquecer. A gente não vai ter episódio na quarta-feira que vem, a gente vai ter na terça, porque a gente vai receber a galera da Fliva aqui. Ah, que delícia. Então, a gente vai falar sobre a história da Fliva, como que aconteceu. 3 convidados super bacanas. Vem o Léo, aquela câmera, tá. Vem o Léo, o Luiz Henrique, da Companhia do Livro, e a Kátia Berkovics, acho que é assim que fala o nome dela. A gente vai falar sobre a história da Fliva. Então, assim, semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite aqui. Mais uma coisa para anotar, que é o simpósio do professor Sanger e professor Daniel, na sexta-feira, 9 horas da manhã, dia 13. Dia 13. Lá na Casa Leia Pentanha, durante a Fliva. E eu sugiro também, Pete, que você convide o Alexandre para vir aqui. Não, você acha o quê? Eu já tava aqui assim, ó, me coçando, falando, eu vou ter que chamar ele, cara. Eu tava querendo tanto. Cara, a gente marcou uma vez um debate de um filme, acho que ele não pôde participar. Então, assim, professor Alexandre, por favor, tem que vir, né, Rabi? Óbvio. Tô te esperando. A gente tem que marcar aqui um encontro no Pitcast. Eu vou entrar em contato com ele, ele não vai poder fugir de mim, não. Não escapa, não. Não. Terminando o papo com Beatles, né? Beatles. Vou chamar ele aqui para conversar sobre aquele filme do Beatles. Esqueci o nome. Across the Universe, que eu amo esse inclusive, filme. a gente, num pequeno projeto, eu não gosto muito da palavra projeto, porque parece uma coisa aqui inacabada, né? Mas, assim, com o Sanger, com a jornalista, né? Acho que ela é jornalista, trabalhou comigo no Líder, a Marcela Giesta. A gente fazia um encontro que se chamava 14 Horas no Cine. O Cine Glória liberava pra gente. O filme que a gente lançou esse projeto, se eu não me engano, no Cine Glória, foi Across the Universe. Ah, que legal. Então, nós vimos o filme, depois fizemos um debate. O professor Alexandre estava, o Sanger, eu. Que bacana. E foi legal pra caramba. Uma coisa que eu tenho muita vontade de reeditar.
Nós ficamos um tempo na Casa Léa Pentanha também, eu, Sanger e a Tem que Marcela. reeditar. E quem sabe, né? Foi uma das coisas mais legais que eu fiz. O Sanger que me fez assistir esse filme, porque a gente fez um debate aqui chamado Cine Pitaco, onde a gente falou sobre vários filmes, e aí meio que eles indicaram os filmes, eu tive que assistir esse, e aí que eu conheci. Amei. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu também quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que esteve no chat, professor Sanger, Arthur, teve mais gente lá em cima, Sônia Vilela, João, muito obrigada pela participação de todos vocês. E eu queria agradecer a vocês, claro, né, gente? Muito obrigada por ter vindo. Foi um papo, assim, excepcional. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender o que é fake news, como lidar com ela, porque é isso, a gente foi muito para a parte teórica, mas muito na parte prática também, de conseguir saber de onde surgiu, qual é o impacto dela no nosso dia a dia. Então, assim, muito obrigada, de verdade. Eu queria pedir para vocês falarem seus arrobas ali. O meu arroba eu sempre esqueço, mas é Daniel _Belinha. Porque eu divido com a minha filha. A única rede social que eu tenho é o Instagram, mas botou lá Daniel.Belinha. Vai aparecer. Achar lá. Com certeza vai aparecer a carinha linda dela lá. Mas eu coloquei aqui na descrição também. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo do vídeo. Então, maravilhoso. Eu agradeço o convite, é espetacular. Eu já disse, né? E acabou unindo o útil ao agradável, porque eu pude estar fazendo um bate-papo ali com meu amigo Habib, que eu adoro. E a gente sempre marcava e a gente não conseguia ali firmar as agendas, e o acaso maravilhoso da vida nos uniu. Eu acho que é isso. Falamos tanto do Kant, né? E você falou dessa questão da molecada enfrentar, né, as suas dúvidas, enfrentar e buscar o conhecimento. O Kant usava muito um termo em latim, né, que ele às vezes terminava os seus textos lá, acho que é sapere aude, né? O conhecimento, principalmente em tempos de inteligência artificial, em tempos de massificação, é um ato de ousadia. Então, a pessoa tem que ser ousada nessa questão do conhecimento. Agora... Verdade. É o quê? Meu arroba? Então, Pete, primeiro quero agradecer, tá? Pela acolhida aí, pelo convite. Fantástico, tá? Gostei muito, muito, muito de estar aqui. Que bom. Tá? O canal de vocês é um canal que eu sei que bomba, tá? O pessoal sempre fala muito, muito bem do canal. Que bom. E quem quiser aí me seguir é Habib Floriano Antônio. Tem um lobinho, né? Não tem minha foto, não. Tem um lobinho meio xamânico ali, o pessoal identifica, mas é Habib Floriano Antônio, tá? @Habib Antônio, tá? Pode seguir. Acho que não é difícil, não. Com R, tá? Né? Habib com R. Porque tem o com H, é a rede lanchonete. Exatamente. Pois eu fui colocar a legenda aqui no Instagram, colocou com H. Eu falei, não, o pessoal confunde com lanche. O principal deles, que eu esqueci lá o nome. Esfirra, lá. né? Confunde. Habib Esfirra. Agora, mas é isso aí. Ô, Habib, você vai ter que voltar aqui pra gente falar de RPG. Podemos? Não Inclusive, posso fazer uma... Claro. Propagandazinha? Fica à vontade. Merchan? Pode. Fica à vontade. Então, a gente vai ter... Eu estou organizando ainda, mas depois segue na minha rede que a gente faz lá na instituição que eu trabalho, na Unifar, a gente faz o Nerdfar, que começou com uma proposta, a gente fez o primeiro Nerdfar, que foi um encontro de alunos que gostam dessa pegada de RPG, gostam dessa pegada de card game, né? A gente achou até que não ia dar muita gente, não. De repente, brotou gente tudo quanto é lado. E é aberta à comunidade externa. Então, foi galera, né, da cidade, muita gente adolescente. E foi um ambiente muito legal, sabe? Assim, fizemos um ambiente bacana, foi um dia de semana, mas foi uma coisa, assim, bem legal. Inclusive, mesas de jogos, a gente conseguiu fazer uma coisa. E a gente gostou e vai fazer o segundo agora. Muito bom. Deve ser agora, nesse mês, início do mês que vem, mas eu vou anunciar na minha rede social, aberto também à comunidade. E esse ano a gente está fazendo uma parceria com o pessoal do Rio de Janeiro, da Associação de Xadrez, com a Larissa de Barra do Piraí, né? Então, o projeto lá está em trâmite, mas a gente acredita que vai ser aprovado e tudo. Então, a gente vai fazer o Nerdfar com uma vertente do xadrez e uma vertente do RPG e tal. E aí,
quiser Muito convidar, bom. a gente marca um dia aí para falar um pouquinho do Vamos. roleplay, que inclusive foi uma das atrações da primeira Fliva, Aham. né? Que a gente fez um stand lá também de RPG, que foi E bacana. assim, eu não me lembro se você chegou a me dar aula, porque você era tão presente na época que eu estava na faculdade, mas eu acho que foi o TCC que você me ajudou muito, Foi, isso eu tenho TCC. certeza. Eu acho que eu não TCC. cheguei a trabalhar com você Eu lá acho- na faculdade, mas o TCC eu lembro. É, A gente... TCC você me ajudou muito. E a gente também tentou fazer algumas coisas de oficina na época. Foi, verdade. Foi bem legal. A gente trabalhou com Dixit, eu acho. Dixit, foi. Não A gente foi? fez um Foi projeto isso mesmo, Dixit, isso. jogaço, né? E a gente podia fazer um negócio de board game aí, falar um pouquinho dos boards, falar um pouquinho Vamos. falar um pouquinho pra galera que gosta. Vamos sim, a gente marca. A gente volta aí pro Pitcast. Tem, inclusive, um fake news em relação a isso, que eu não consigo comprovar documentalmente. Mas, em 1992, eu trouxe para os meus amigos um jogo chamado Tagmar. Tagmar, Foi o primeiro clássico. RPG brasileiro, se eu não me engano, Clássico. geralmente. Clássico. Então, eu arrisco dizer que eu também sou uma das primeiras gerações de RPG. Daniel, daqui tem de uma Valença. galera aí. Né? Não, tem Depois muita gente, traz muita uma gente. galerinha aí pra conversar. Tem uma galera galerinha boa ali estrada. atrás também que joga. Tem, joga também. Tá convidado pro segundo Nerd Faz. Será muito Pô, bem recebido lá também. Não, com certeza nós iremos. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.